Olá pessoal, mais um Didaquê e hoje eu quero compartilhar com você algo que Deus tem falado muito comigo na minha vida pessoal e eu tenho buscado cada vez mais isso. Eu gostaria que você também aprendesse essa realidade e você também colocasse em prática isso. Quero conversar com você sobre a vida de Pedro, o apóstolo. Pedro é um daqueles personagens que a gente ama, mas fica meio com o pé atrás com ele, né? Afinal de contas, ele negou Jesus, né? Naquele episódio tão triste para ele, para todos na verdade, né? E a gente tem uma mania de ficar com esse pezinho atrás, né? Mas a gente não pega muito bem a realidade de que nós nos parecemos demais com o apóstolo Pedro. Até a trajetória da nossa vida em Deus, da nossa vida cristã, da nossa vida quando nós começamos a caminhar junto com Jesus, é muito parecida. Você quer ver? Em Mateus 4,18, Jesus chama Simão para segui-lo como discípulo. Ele abandona imediatamente as redes e segue a Jesus. Simão está encantado com aquilo que ele vê acerca de Jesus. Simão está com os olhos cheios de palavras de sabedoria de Jesus, o poder que Jesus manifesta, o amor que Jesus demonstra. E Pedro começa a seguir Jesus de maneira muito intensa. Ele abandonou tudo para seguir a Jesus. Passam-se vários capítulos e algum tempo, alguns meses, anos. No capítulo 16 de Mateus, Jesus faz uma pergunta aos 12. Escuta, o que os homens falam que eu sou? Eles respondem, e o que vocês dizem que sou? E Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala, rapaz, que coisa boa, Pedro. Não foi você que pensou isso na sua cabeça, mas foi o Pai que te revelou. Então de hoje, olha, você em diante, eu não vou mais me chamar de Simão, eu vou te chamar de Pedro. Você sabe que nos tempos bíblicos, o nome de alguém dizia respeito à sua personalidade, a quem ele era enquanto pessoa. E veja que coisa curiosa. Anos atrás, quando Simão começou a caminhar com Jesus, o nome dele queria dizer ouvinte. Depois de alguns anos, ele transformou-se de ouvinte, Simão, para Pedro, a rocha, a sólida rocha, sólido nos seus princípios, nos seus projetos, na sua doutrina, sólido no seu caráter, coerente, sólido na sua coerência. Mas isso não aconteceu imediatamente, porque após Mateus 16, Jesus é preso e ele é morto, e naquele pátio onde Jesus estava sendo julgado aquela noite de quinta-feira, tarde e noite, Pedro, ele nega Jesus para uma empregada. Por 3 vezes, apesar de ter jurado que jamais negaria o Senhor, que jamais o deixaria, que morreria por ele, Pedro nega Jesus. O que aconteceu com Pedro, irmãos? Está acontecendo com a nossa experiência. Veja, Pedro ficou encantado com Jesus quando o conheceu. Você se lembra quando você aceitou Jesus como seu Salvador? Que coisa maravilhosa, que dia glorioso, como ele nos conquistou, como ele nos encantou. E nós, assim como Pedro, começamos a segui-lo, começamos a andar com ele. Inseridos numa comunidade, como Pedro estava numa entidade discipular, como discípulo, a gente, como Pedro, começou a exercer cargos de liderança na igreja. Nós começamos a exercer tarefas, atividades, nós amamos o Senhor e queríamos muito fazer algo por Ele e amar os irmãos. E logo depois, nós começamos a exercer cargos de liderança dentro da nossa comunidade. E Pedro, ele também teve esse processo, ele aceitou Jesus, começou a servir as pessoas, a servir a Deus. Depois ele começou a ter lideranças dentro da comunidade. Mas ele era um ouvinte, queridos. Um ouvinte, alguém que sabe muito, alguém que escuta muito. Pedro ouviu as palavras de Deus da própria boca de Jesus. Ele entendeu muitas realidades, mas veja, ele não tinha firmeza na sua fé. Ele não tinha alcançado ainda firmeza no amor de Deus, na vontade de Deus, não havia alcançado. Tanto que naquele dia ele nega o Senhor naquela noite. Somente João ficou ali perto de Jesus, mas Pedro, ele ainda era um ouvinte,
apesar de Jesus ter feito uma profecia para que ele se tornaria uma rocha, Pedro ainda falava de coisas que ele não vivia. Pedro ainda não tinha experimentado a transformação de Jesus de dentro para fora, que o transformou sua personalidade, seu ser, seu caráter, apesar de estar inserido no contexto da igreja, de estar inserido no contexto da religião, de estar caminhando com Jesus lado a lado por 3 anos. Na hora do vamos ver, na hora da decisão, na hora da provação, da tentação, Pedro negou Jesus com muita facilidade. A gente tem que ser cuidadoso no julgamento para com Pedro, porque o mesmo processo de vida a cada um de nós está vivendo. Nós também aceitamos a Jesus, nos enchemos de alegria, de amor, começamos a ler a Bíblia e falávamos de Jesus para as outras pessoas. Aí dentro da nossa comunidade, essa intensidade foi percebida e nós fomos chamados para servir a Deus cantando, tocando, sendo professor, sendo auxiliar num pequeno grupo, enfim, começamos a nos envolver com as atividades. E aí o tempo passou, a gente cresceu no conhecimento, a gente sabia dar as respostas certas, nós tínhamos as doutrinas na nossa mente, as teorias, e a gente começou a exercer cargos de liderança. Mas na hora da provação, quando somos tentados, ainda existe uma grande dificuldade para sermos consistentes, para termos uma coerência com aquilo que falamos e aquilo que somos, aquilo que falamos e aquilo que realmente realizamos. Pedro negou Jesus, e a gente também tem feito isso algumas vezes, quando dizemos não para Ele, para a vontade dEle. Só que Jesus não deixou Pedro quieto, porque Ele não vai perder nenhum dos que são dEle, e você é dEle, e eu também sou dEle. E após o episódio da negação, teve o episódio da praia. João nos narra isso, e Jesus vai lá e conversa com Pedro, e restaura Pedro para o ministério. Pedro, você me ama? O senhor sabe que eu te amo. Há um mistério aí na língua grega, né? Você sabe. Pedro, você me filéu, você me ama. Pedro, você me ágape. Pedro, você me ágape. Você me ama do jeito que eu te amo, com o amor de Deus. Pedro responde, não, Jesus, eu te amo, mas eu te amo filéu. A língua portuguesa perdeu essa nuance, que pena. Eu te amo como um irmão, mas eu não consigo te amar da mesma maneira que o Senhor me ama. E Jesus fala para ele, que bom, Pedro, tá bom, apacenta os meus cordeiros. Assim também na segunda vez, e na terceira vez Jesus pergunta para ele, Pedro, você me filéu? E Pedro fala, o Senhor sabe que eu te filéu. Quer dizer, esse amor que você tem por mim, Pedro, tá bom por hora. Eu aceito esse amor. Pode fazer as coisas, eu confio em você, Pedro. Pedro teve uma experiência de conversão e finalmente, daquele momento em diante, o ouvinte passou a ser uma rocha firme na doutrina, sem temer mais pela própria vida, mas querendo colocar a vontade de Deus em prática em todos os aspectos. Meus irmãos, isso não se parece com a nossa história? A gente não está na igreja há tanto tempo, irmãos, mas às vezes patinamos nos mesmos pecados, nos mesmos erros, se não nos pecados, nos embaraços, nos mesmos embaraços que na hora do vamos ver nos fazem negar Jesus, negar os princípios do reino, negar a vontade dele, não é? Não é verdade, irmãos? Mas há esperança para nós. A gente precisa rever a nossa vida em Deus. E nós vamos ir para aquela praia, metaforicamente falando, conversar com Jesus. Fala, Jesus, eu estou te oferecendo isso aqui hoje. Jesus vai falar, que bom. Então, genuinamente você pode me servir, me admirar, caminhar comigo. Porque Pedro, a rocha, teve uma postura completamente diferente. Irmãos, eu fiz uma pesquisa e depois daquele episódio em João, quando Pedro aparece de novo em Atos dos Apóstolos, ele nunca mais foi chamado de Simão Pedro, apenas de Pedro. A gente tem que alcançar essa solidez, essa persistência, essa perseverança, queridos irmãos. E no final de sua vida, Pedro, ele morre por Jesus corajosamente. Ele já amava Jesus da maneira como Jesus o amava. Nós vamos encontrar isso. Nós vamos encontrar
essa transformação em Deus. A gente não pode produzir isso. A gente recebe de Deus. Fala a verdade, você está satisfeito com a sua vida em Deus? Ou você precisa ter uma experiência de transformação, de renovação, de voltar ao primeiro amor? Peça para o Senhor transformar você de um ouvinte em uma rocha, em alguém firme nos princípios de Deus, que manifesta esses princípios na sua casa, no seu trabalho, nos seus momentos de lazer. Eu tenho buscado isso em Deus, irmãos. Eu quero ser transformado pelo poder da ressurreição de Jesus. Espero que você também. Deus te abençoe e te transforme, em nome de Jesus. Amém.